Matemática na Prática, com o professor Adriano. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos matemática. Eu quero agradecer a todos que participam sempre com a gente no canal, comentando, que se inscreveram, que compartilham os vídeos, que dão os seus likes, né? Ative o sininho, ative a notificação lá no sininho para você receber os novos vídeos que vão chegar. Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre regra de 3 composta. Eu já fiz outro vídeo sobre regra de 3 simples, vou deixar o crédito aqui no canto, para se você tiver alguma dúvida você ir lá e dar uma olhada, mas hoje nós vamos falar sobre a regra de 3 composta. Na regra de 3 simples eu falei naquele momento ali justamente sobre o que era grandeza, né? Como você pode saber se a grandeza é direta ou inversa, o que é uma regra de 3, por que existe uma proporção ali dentro de uma regra de 3. Então falamos sobre tudo isso. No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 composta. Mas se você tiver alguma dúvida, você assiste outro vídeo e esse aqui serve como continuidade, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a regra de 3 composta e eu trouxe aqui alguns probleminhas para a gente resolver. O primeiro probleminha, pessoal, deixa eu pegar aqui meu papel para a gente poder ler, que eu fiz só as anotações aqui, porque o meu espaço do quadro é pequeno. Mas vamos lá, eu vou ler aqui as questões, vocês fiquem atentos, depois a gente resolve cada uma delas. Primeira questão, a questão diz assim: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, quanto tempo será necessário para que 3 impressoras iguais a essas aqui produzam 2000 panfletos? Ok? 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos e eu quero saber quanto tempo vai ser preciso para que 3 impressoras produzam 2000 panfletos. Eu estou diminuindo a quantidade de impressoras, mas estou aumentando a quantidade de panfletos. Então, essas quantidades que aumentam ou diminuem, né? Essa entidade aí que aumenta e diminui também, são as grandezas. Então, nós temos 3 grandezas. Primeira grandeza são as impressoras, né? Então, as impressoras, nós temos 6. A segunda grandeza são os panfletos, que no caso aqui seria 1000 panfletos. E o tempo, que no caso aqui são 40 minutos. Beleza? Então, 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos, que é o tempo. Quando eu tenho 3 impressoras, então embaixo do 6, para produzir 12.000 panfletos embaixo do 1000, em quanto tempo? Aí o X aqui embaixo do 40. Certo? Aqui você já pode, ó, se você quiser, você já faz aqui aquelas fraçõezinhas, né? E aí nós vamos perguntar agora para vocês aí se é direto, se é inversamente proporcional, né? Então vamos saber aqui se é direto ou inversamente proporcional. Quando a gente tem uma regra de 3 simples, você pode fazer uma pergunta só. E ali você já resolve se é direto ou inversamente. Quando você tem a regra de 3 composta, no mínimo você vai ter que fazer 2 perguntas, no mínimo. Então observe, ó, que o X está aqui embaixo, né? Ó. Então se a setinha, se as grandezas aumentarem ao mesmo tempo ou diminuírem ao mesmo tempo, a grandeza ela é diretamente proporcional. Se as grandezas aumentarem, uma aumentar e a outra diminuir, ou o contrário, uma diminuir e a outra aumentar, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Então, quando eu faço a pergunta, ó, 6 impressoras conseguem fazer o trabalho em 40 minutos. 3 impressoras vão fazer esse mesmo trabalho em quanto tempo? Se eu coloco 6 impressoras, eu consigo fazer em 40. Mas se eu diminuo a quantidade de impressoras, o tempo vai aumentar. Então o que foi que aconteceu aqui? Ó? Aqui diminuiu a quantidade de impressoras, mas o tempo vai aumentar. Então essa grandeza ela é inversamente proporcional. Setinha para cima. É assim que eu faço. Ok? Ó, 6 impressoras me dão o trabalho em 40 minutos. Mas se eu diminuo a quantidade de impressoras para trabalhar, o tempo vai aumentar. Então aqui diminuiu a quantidade de impressoras, aqui vai aumentar o tempo. É inversamente proporcional. Um aumentou, o outro diminuiu, né? Agora observe. 1000 panfletos, eu preciso de quantos minutos? 40 minutos para produzi-los. Se eu quero 2000 panfletos, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo? 1000 panfletos eu entrego em 40 minutos. Se eu quero produzir 2000 panfletos, eu preciso de mais tempo. Então aqui aumentou, ó, e aqui vai aumentar também. Então aqui é diretamente proporcional, setinha para baixo. É assim que eu faço, viu, pessoal? Para a gente economizar logo o tempo, para não estar fazendo tantas setinhas para cima, para baixo. Então eu já pergunto direto aqui na grandeza, ó. Essa grandeza aqui diminuiu, lá vai aumentar. Então é inversamente. Essa grandeza aumentou,
aqui também aumenta, diretamente proporcional. Então, quando eu for armar minha questão, eu vou inverter essa fração, porque aqui está dizendo que é inversamente proporcional. Ó. Então, inverte essa fração. O 3 vai subir e o 6 vai descer, ok? Essa daqui não, essa aqui continua igualzinha como ela está. Ó. Beleza? E essa daqui repete. Certo? Ó. Agora aqui a gente vai, ó, simplificar aqui, ó. Corta os zeros aqui, ó. Aqui eu posso simplificar por 3, ó. Então, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Vezes, aqui repete o 1 e o 2, porque cortaram zeros, e o 40 sobre x você repete. Lembrando que, aonde fica o x, a gente coloca a igualdade antes, ó. Ou depois, se você quiser colocar essa aqui primeiro. Mas onde tiver o x, acompanhado aqui tem que estar a igualdade. Quando as frações não tiverem o x, você coloca um sinal de multiplicação entre elas, ok? Então, as frações que não tem x, você vai colocar um sinal de multiplicação. Aquela fração que vai ter o x, tem que ter a igualdade ali próximo. Se ela tiver no início, a igualdade fica aqui. Se ela tiver no final, a igualdade fica aqui, ó. E aí, pessoal, é só resolver agora, ó. Aqui é uma multiplicação de frações, então você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. E aqui agora, ó, 40 sobre x. E aí é só fazer agora o cruz credo, né? Então, 1 vezes x, eu vou colocar aqui do lado, ó. 1 vezes x dá x. 40 vezes 4, 160. Esse 160 que eu achei é o que mesmo? É o tempo. Então, 160 minutos. 3 impressoras vão fazer 2.000 panfletos em 160 minutos. Ok? 6 impressoras produzem 1.000 em 40 minutos. 3 impressoras produzem 2.000 em 160 minutos. Beleza? Então, é isso aí que você fez na questão. Se você analisar direitinho aqui, ó, o número, quando você inverteu, quando você viu quem era que era inverso, quem era que era direto, quando você olha aqui embaixo, ó, observe que o número aqui, ó, é o dobro do de cima, ó. Aqui também, ó, é o dobro do de cima. Então esse número aqui, o de baixo é o dobro. Esse número aqui, o de baixo é o dobro. Então se você multiplicou aqui por 2 e aqui por 2, esse daqui vai ficar multiplicado por 4. 40 vezes 4, 160. É outra forma de fazer a questão também, certo? Se você por acaso não entendeu essa mecânica toda, você pode usar essa lógica aqui também. Mas está resolvida a sua questão, beleza? Vamos para a próxima? Questão número 2. A questão diz assim: um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas, cada uma com 80 letras em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e 40 o número de letras por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então essa questão aqui, pessoal, é uma questão que você tem que tomar muito cuidado. Observe, foi feito um texto e esse texto ele ocupou 6 páginas. Em cada página existem 45 linhas e em cada linha foram feitas 80 letras, ok? Agora, se eu diminuo a quantidade de linhas, eu quero agora fazer o texto com 30 linhas em cada página e 40 letras em cada linha. O que é que acontece com a quantidade de página? Beleza? Então vamos analisar. Aí vamos anotar aqui as questões, ó. Aqui eu vou ter a quantidade de páginas, que são 6. Aqui eu vou ter a quantidade de linhas, que no caso são 45. E a quantidade de letras, que são 80. 6 páginas de 45 linhas e cada linha com 80 letras. Se eu quero colocar 30 linhas por página e 40 letras por linha, quantas páginas eu preciso? Aí vamos lá, vamos fazer aquelas famosas perguntinhas, né? Para saber se é direto ou inversamente proporcional. Se você quiser já pode fazer as fraçõezinhas assim, ó, para ficar mais fácil. Então vamos lá, ó. Escrevendo 45 linhas por página, eu consigo fazer 6 páginas, esse texto. Se eu escrever apenas 30 linhas,
por página. O que é que acontece com a quantidade de páginas? A quantidade de páginas vai aumentar. Então, ó, aqui diminuiu, aqui vai aumentar. Então, é inversamente proporcional. Por quê? Porque quando eu tinha 45 linhas, eu conseguia colocar mais coisa escrita. Então, aí a quantidade de páginas diminui. No momento que eu escrevo só 30 linhas, eu diminuo a quantidade de linhas. Então, o que eu tinha escrito aqui, eu vou precisar de mais páginas para escrever aquilo. Então, eu diminuo a quantidade de linhas, então as páginas vão aumentar. Eu vou precisar de mais páginas para escrever, porque eu diminui a quantidade de linhas. Se eu diminuo a quantidade de linhas, eu preciso de mais páginas. Bom, escrevendo 80 letras por linha, eu consigo fazer o texto em 6 páginas. Se eu diminuir a quantidade de letras por linha, o que é que vai acontecer com a quantidade de páginas? Vai aumentar também, porque eu estou escrevendo menos. Além de eu escrever menos linhas, eu estou escrevendo menos agora. O que eu escrevia com 80, eu estou escrevendo com 40. Então agora eu preciso de mais páginas para compensar aquelas que não couberam ali. Então aqui, ó, diminuiu a quantidade de letras, aqui vai aumentar a quantidade de páginas. Então é inversamente proporcional também. 45 linhas, eu preciso de 6 páginas. Se eu escrever só 30 linhas, eu preciso de mais páginas. Então aqui diminuiu, aqui vai aumentar. Inversamente proporcional. 80 letras, eu faço o trabalho com 6 páginas. 40 letras, eu preciso de mais páginas. Diminuiu, aqui vai aumentar também. É inversamente proporcional. Então nós vamos inverter essas duas, ó. Então eu vou repetir aqui, viu? Vou deixar o X por último, pessoal. Vou começar com essa daqui, já vou invertendo, ó. Como ela é inversamente proporcional, ó, o 30 fica em cima e o 45 embaixo, certo? Vezes, aí vou pegar essa agora, inverte também. 40 para cima, 80 para baixo. E vou jogar o X por último, ó. Se você quiser deixar ele primeiro também não tem problema, certo? O importante é que na hora que você multiplicar, você coloque sempre o X no primeiro membro. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer aqui a simplificação, ó. Vou simplificar isso aqui por 15, ó, por 15. 30 dividido por 15, isso aqui vai dar 2. 45 por 15 deu 3. Aqui eu vou simplificar por 40. Pode cortar os zeros, né? Aí você está simplificando por 10. E agora você simplifica por 4, ó. 4 por 4 dá 1. 4 por 4 deu 1. E 8 por 4 deu 2. E aqui repete o 6 sobre x. Beleza? Simplifiquei por 15. Aqui deu 2, aqui deu 3. Simplifiquei primeiro por 10, porque eu cortei os zeros, ó. Depois por 4. Então simplifiquei ao todo por 40. 4 por 4 deu 1. 80 por 4 deu 2. E agora, pessoal, multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. Você pode simplificar, se quiser, aqui direto também, logo aqui, ó. 2 e 2, já simplifica direto aqui, ó, por 2. Aqui vai dar 1, simplificando por 2. E aqui também. 2 por 2 dá 1 e 2 por 2 dá 1. Você já simplifica esses dois aqui, ó. Então aqui vai ficar na realidade, 1 vezes 1, que dá 1. 3 vezes 1, que dá 3. E aqui 6 sobre x, ó. Repete, ok? Você simplificou o 2 e o 2 por 2. Então aqui deu 1 vezes 1, que dá 1. 3 vezes 1, porque era 2, simplificou por 2, ficou 1. 1 terço é igual a 6 sobre x. Observe que aqui embaixo o número é o triplo do outro, ó. Então aqui vai ser o triplo também, né? Vou colocar aqui do lado, ó. Então, ó, fazendo cruz credo, 1 vezes x é x, 6 vezes 3 é 18. O que é esse 18 que a gente achou, pessoal? 18 o quê? Páginas. Então nós precisamos de 18 páginas para fazer a nossa atividade da questão, ok? Então, espero aí que vocês tenham aprendido essas duas. Então, pessoal, continuando aqui, mais duas questõezinhas para a gente finalizar, para vocês verem, porque existem várias formas, né? Existem vários tipos de regra de 3 composta. Você tem regra de 3 que as duas são diretas, ou 3. Você tem a regra de 3 composta que as duas grandezas ou as 3 grandezas são inversas ao mesmo tempo, e assim sucessivamente. Então eu vou fazer uma de cada tipo para que vocês não tenham dúvida nenhuma. Então, essa questãozinha aqui, pessoal, a questão diz o seguinte: em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. A questão quer saber quantos carrinhos serão fabricados por 4 homens em 16 dias. A questão é essa aí, ok?
Então vamos deixar armado aqui para a gente ver se é direto, se é inverso e depois calcular. Então vamos aqui anotar, né? A quantidade de homens, eu tenho 8 homens, a quantidade de carrinhos, que são 20, e a quantidade de dias, que é o tempo, né? Que são 5. Se eu colocar 4 homens para trabalhar durante 16 dias, quantos carrinhos eles fabricarão? Ó, aí você pode fazer aqui as fraçõezinhas, né? E aí você vai perguntar sempre em relação à grandeza que tem o X. A gente pergunta sempre onde está o X, né? Então a questão é assim, ó. 8 homens fabricam 20 carrinhos. 8 homens fabricam 20 carrinhos. 4 homens vão fabricar quanto? Mais de 20 ou menos? Menos de 20, professor. Se 8 fabrica 20, 4 tem que fabricar menos. Então, aqui diminuiu, aqui também diminui. Diretamente proporcional. Setinha para baixo. Aí vamos lá. Ó, 20 carrinhos são fabricados em 5 dias. Em 5 dias, eu consigo fabricar 20 carrinhos. 5 dias, eu fabrico 20 carrinhos. Em 16 dias, eu fabrico quantos carrinhos? Mais de 20 carrinhos. Se 5 dias só eu fabrico 20, em 16 tem que fabricar mais carrinhos. Então é diretamente proporcional. Por quê? Porque aqui aumentou, aqui aumenta também. Então quando os dois aumentam, diretamente proporcional. Quando os dois diminuem, inversamente proporcional. Porque você tem que perguntar cada grandeza separado. Primeiro eu pergunto a quantidade de homens com a quantidade de carrinhos. Então 4 homens vão fazer menos do que 8. Então se diminuiu, diretamente proporcional. No tempo, 5 dias eu faço 20. Em 16 dias eu tenho que fazer mais. Então aumentou, aumentou também. As duas são diretamente proporcionais, então não precisa inverter nada. É só a gente agora armar a questãozinha assim, ó. 8 sobre 4. Aí eu vou pegar esse agora, ó. Vezes, não inverte nada. 5 sobre 16. Aí igual a 20 sobre x, ó. Certo? Sempre deixando o que tem um x por último. Beleza? Aqui eu já vou simplificar por 4, aqui também. 8 por 4 dá 2. 4 por 4 deu 1. Se você quiser tirar esse 1, pode tirar também. Aqui vai dar 5 sobre 16. E aqui vai dar 20 sobre x. Eu ainda posso simplificar o 2 com o 16, ó, se eu quiser, ó. O 2 e o 16 por 2. Por 2. Aqui vai dar 1 sobre 1. 2 por 2 deu 1. Repetiu 1 aqui. 5 repete. E 16 por 2 dá 8. E agora fica 20 sobre x. Ó, 1 sobre 1 é a mesma coisa. Então, quando você multiplicar 1 vezes 5 é 5. 5 vezes x vai dar 5x. 1 vezes 8 é 8. 8 vezes 20 vai dar 160. Então, pessoal, x é igual a 160 dividido por 5. Ok? X é igual a 160 dividido por 5. Se você pegar 16 por 5, dá 3. E sobra 1. 10 por 5 dá 2 e não sobra nada. Então, x vale 32. Ó. 32 o que, professor? 32 carrinhos. Então, 4 homens trabalhando 16 dias vão fabricar 32 carrinhos. Beleza? Aí está a forma de você responder. Se você não entender, volte o vídeo, analise como eu fiz, ó. Primeiro armei a questão, depois simplifiquei por 4, aí deu esse resultado, simplifiquei esse com esse, ó. Pode simplificar também, beleza? Aí deu esse resultado, aí eu multipliquei. Numerador com numerador, denominador com denominador. Depois cruza, né? Faz o cruz-credo depois. Então ficou 5x igual a 160, que é igual a 32. Para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal, vamos fazer mais um aqui. Essa questão aqui diz o seguinte. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Na agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Aí continuando, considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é quanto? Vamos descobrir agora, certo? Então, ó, 2 caixas dessa agência atendem em média 6 clientes a cada 10 minutos. Se eu aumentar a quantidade de caixas, 45 clientes serão atendidos em quantos minutos? Então vamos organizar e vamos ver o que é que acontece, né? Então, ó, quantidade de caixas. Vamos colocar os caixas aqui agora.
Então eu tenho 2, quantidade de clientes 6 e o tempo 10 minutos. 2 caixas atende 6 clientes em 10 minutos. Se eu aumentar a quantidade de caixas, 5 caixas, para atender 45 clientes, qual é o tempo? Então vamos fazer as fraçõezinhas e perguntar, né? Ó, 2 caixas fazem o trabalho em quanto tempo? 10 minutos. Se eu aumento a quantidade de caixas, aumentei o número, o que é que vai acontecer com o tempo, pessoal? O tempo vai cair. Porque se você tem 2 caixas e ele faz o trabalho em 10 minutos, 5 caixas vai fazer esse trabalho muito mais rápido. Então aqui aumentou, lá vai diminuir, ó. Se um aumenta e o outro diminui, nós temos uma grandeza inversamente proporcional, setinha para cima. Aumenta a quantidade de caixas, diminui o tempo. 6 clientes são atendidos em 10 minutos agora. E 45 clientes vão ser atendidos em quanto tempo? Em mais tempo, bem mais tempo, né? Então ali aumentou, o outro lá vai aumentar também. É diretamente proporcional, ok? Aqui aumentou, lá diminui, é inverso. Aqui aumentou, lá aumenta. Então a gente sempre pergunta em relação ao x. Aí agora eu vou organizar aqui a minha... Aqui você vai armar assim, ó, 5 sobre 2, porque tá mandando inverter, ó. Vezes, aí essa aqui não inverte não, 6 sobre 45. E é igual a 10 sobre x. Vamos simplificar logo esses dois aqui, ó, por 3. Então repete essa com essa, ó, 5 meios. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 15. E aqui 10 sobre x. Ó. Beleza? Você ainda pode simplificar esse com esse. 2 por 2, ó. Simplificando por 2 aqui os dois números. E aqui também você pode simplificar por 5. Ó, esse com esse, ó. Pode fazer a simplificação. Então vamos lá. 5 por 5 dá 1. Beleza? Aí aqui na outra fração, 15 por 5 dá 3. Nessa daqui simplifica por 2. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. E o 10 sobre x repete. Então como é que ficou? Simplifiquei por 5. Aqui deu 1. Aqui deu 3. Simplifiquei por 2. Aqui deu 1. E aqui também deu 1. 2 por 2 dá 1. Então aqui, ó, multiplica esse com esse e cruza. 1 vezes 1 é 1, vezes x é x. 1 vezes 3 é 3, vezes 10 é 30. 30. 30 o quê? Aí você olha para lá, 30 minutos. Então, esses 5 caixas vão atender 45 clientes em 30 minutos, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Observe os detalhes, essa questão de ser direto, de ser inverso é fundamental. Faça as perguntas sempre para a fração que está o x, ok? Analise direitinho se as duas aumentarem juntas ou diminuírem juntas, diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra diminui, ou uma diminui, a outra aumenta, inversamente proporcional. Quando for direto, não precisa inverter nenhuma fração. Quando for inverso, inverte sempre aquela fração que está dizendo que é inversamente proporcional, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês nos seus estudos. Continuem compartilhando os vídeos, continue deixando o seu comentário, continue deixando o seu like e ative o sininho da notificação para você receber mais vídeos do canal do Professor Adriano. Valeu? Obrigadão a todo mundo, forte abraço e nos encontramos na próxima vez. Aqui, nesse canal, aqui é Matemática na Veia. Um abraço para todo mundo.